Se assentar. Nós fizemos a leitura de um texto agora há pouco, mas eu falei capítulo 7, era o capítulo 17 de Jeremias. Nós vamos ler novamente, irmãos. Falhamos aqui na hora de ver o texto, e eu vi que o texto não fazia muito sentido com o que está proposto, mas é Jeremias capítulo 17, o verso 7 até o verso 17. Jeremias capítulo 17, eu li o capítulo 7, peço perdão aos irmãos e todos aqueles que nos acompanham, mas é Jeremias capítulo 17, versículo 7 até o verso de número 17. Eu vou ler novamente o verso 7 e aquele irmão ou irmã levante sua voz bem alta e possa assim ler um após o outro até chegarmos ao verso de número 17. Verso 7 de Jeremias capítulo 17. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Ele será como árvore plantada junto às águas, e estende as suas raízes fora do meio. Não receie quando vem o calor, suas folhas estão sempre verdes. No ano de sequidão, não se curva, nem se deixa, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais de todas as coisas, e perverso, quem conhecerá? Eu, Senhor, examine o coração, eu provo o pensamento, e isso para dar a cada um segundo o seu caminho, e segundo o curso das suas ações. Eu não perdiça e chama a obras, e não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente, no meio de seus dias as deixará, e no seu fim será insensato. O trono de glória posto bem alto desde o princípio, é o lugar de nossa santuária. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que deixam serão envergonhados, que se apartam de mim serão extintos da terra, porque abandonam o Senhor a consagrada vida. Cura-me, Senhor, e serei curado, salva-me, e serei salvo, pois tu és aquele a quem eu louvo. Eis que ele me diz: onde está a palavra do Senhor? Que se cumpra. Amém. Vamos neste momento curvar nossas cabeças, em oração também, confissão dos nossos pecados, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos orar pedindo perdão neste momento pelos nossos pecados, momento solene onde nós lembramos também que a vida do cristão é marcada por contínua confissão. E nós lemos em Provérbios capítulo 18, capítulo 28, versículo 13, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Nós encontramos misericórdia, irmãos, se confessarmos e em tudo voltarmos para o Senhor. Como nós ouvimos esta manhã, confessarmos até mesmo os nossos pensamentos. O interessante é que a palavra do Senhor aponta este caminho, que nós também devemos confessar ao Senhor aquilo que pensamos, aquilo que falamos, aquilo que ouvimos, aquilo que olhamos, em todas as intenções do nosso coração, deve estar confessadas diante do nosso Deus. Oremos ao Senhor. Bendito Deus, Pai maravilhoso, aqui reunidos mais uma vez em oração, pedimos perdão pelos nossos pecados. Perdoe, Senhor, os pecados de homens e mulheres que aqui estão e que não estão, Pai. Nós somos falhos, somos pecadores e carecemos da Tua graça e da Tua misericórdia. E a Tua palavra assim nos diz, ó Pai, que as misericórdias do Senhor, elas se renovam. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, elas se renovam sobre nossas vidas, sobre a vida de homens e mulheres que vivem uma vida de confissão, de contrição, de quebrantamento, de renúncia daquilo que desagrada ao Senhor. Neste momento, Pai, nós
nós pedimos, Pai, perdoe se pensamos, falamos, olhamos, ó Pai, intenções do nosso coração. Tem misericórdia de nós, Pai, perdoa os nossos pecados, ajuda-nos, Senhor, na nossa luta constante contra as nossas inclinações, ajuda o Teu povo, ó Pai, a Tua igreja neste lugar e espalhada por toda a face da terra, a vivermos em santidade e andarmos de maneira digna do Santo Evangelho. Senhor, te pedimos, Pai, compadeça-te de nós e perdoa os nossos pecados. Pois, ó Pai, nós lemos em Provérbios 28:13, aqueles que escondem os seus pecados, eles não vão prosperar, eles não vão avançar, seja, ó Pai, na sua vida espiritual também, em outros sentidos, mas aqueles, ó Deus, que confessam e abandonam, encontram misericórdia. Que aqui, ó Pai, homens e mulheres, Teu povo, Tua igreja, encontrem misericórdia do Senhor todos os dias por meio de Cristo, confessando, abandonando, renunciando tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Nós oramos, Pai, por santidade, nós oramos, ó Pai, por quebrantamento, despertamento, e que vivamos, ó Pai, de uma maneira que glorifica e exalta e bendiga o Teu santo nome em todos os sentidos da nossa vida. Assim oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, Salmo de número 125, como já foi informada a igreja, é o texto que nós vamos meditar. Salmo de número 125. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia lá, e nós vamos ler estes 5 versículos, e que o Senhor Deus fale ao coração de cada um de nós que aqui estamos essa noite uma vez mais reunidos. É um salmo curto, é uma exposição mais tranquila também, mas que em todas as coisas possamos estar atentos ao ouvir a voz do Senhor. Salmo de número 125, quem encontrou diga amém. E a palavra do Senhor diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Como os montes em volta de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro da impiedade não prevalecerá sobre a terra dos justos, para que estes não estendam as mãos para cometer iniquidade. O Senhor faz o bem aos bons e aos de coração íntegro. Verso de número 5: mas os que se desviam para caminhos tortuosos, o Senhor os castigará juntamente com os malfeitores. A paz esteja sobre Israel. Vamos orar mais uma vez, pedindo para que o Espírito Santo ilumine as nossas mentes e nos faça compreender este texto. Diante da Tua palavra estamos e pedimos que o Teu Santo Espírito, Senhor, ilumine a mente de cada um de nós, desses que aqui estão e também daqueles que nos acompanham, seja por meio da internet, mas que em tudo, ó Pai, possamos compreender a verdade do Senhor para as nossas almas esta noite. Nós oramos assim, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, este é um salmo que é muito conhecido de todos nós. Desde quando crianças ainda, ou de muito cedo, nossos pais, parentes, avós, já nos ensinaram este verso, o verso primeiro, os que confiam no Senhor. E essa canção também nos remete a lembrarmos deste salmo constantemente. Mas existem alguns perigos, que quando nós cometemos ao lembrar somente de partes, porque este salmo ele fala de várias verdades no decorrer dos outros versos. Ele não fica somente no versículo 1, ou também no verso 2, que é muito conhecido, ele prossegue até o verso 5, e nós precisamos sempre também ler toda a palavra de Deus com toda a sua totalidade, com toda a verdade. Mas a grande ideia que podemos olhar para este texto é que, confiando no Senhor, nosso Deus, e no seu eterno amor, aqueles que estão em Jesus Cristo, esses não serão abalados. Nas batalhas, nas adversidades da vida, nós permaneceremos em fé, ainda que se levantem contra nós, nós continuaremos firmes e não seremos abalados.
O Salmo de número 125 nos traz também esta tônica de que nós buscamos sempre por segurança. Nós muitas vezes nos sentimos inseguros ao andar, ao viver, ao viajar, seja em quais sentidos das nossas vidas, nós todos somos acometidos por momentos onde nós nos sentimos inseguros, sejam por violências que nos acercam, sejam por questões de saúde, sejam por questões que nós muitas vezes tememos ao fracassar, nós sentimos inseguros e muitas vezes buscamos segurança em lugares errados. Nós vemos como aumenta o nível de que nós moradores buscamos a proteger nossos lares com câmeras, com cortinas e cercas elétricas, porque nós, lá no fundo, nós muitas vezes, por conta da nossa pecaminosidade, isto é, por conta da nossa pecaminosidade, nós nos sentimos inseguros, mas o Salmo 125 nos traz esta fonte de segurança que está naqueles que confiam em Deus, naqueles que confiam no Senhor. A segurança do povo de Deus, nós podemos ver, a segurança do povo de Deus não está enraizada em nossos méritos, em nossa força, em forma de buscarmos proteção, mas está tão somente nos méritos daquele que nos amou primeiro, que é Jesus Cristo, e nós só podemos sentir seguros, e este salmo só faz sentido para nós se nós estivermos em Cristo Jesus. Sim, o Salmo 125, cantado pelos peregrinos, por pessoas que conheciam muito bem os perigos da vida, eles conheciam os frios que davam muitas vezes por conta dos perigos, daquele frio na barriga, sabe? Quando passamos por um momento de perigo, o frio na espinha, seja nos momentos difíceis da caminhada, todos nós sabemos que nós estamos caminhando e sabemos que esta vida como cristãos, como forasteiros neste mundo, nós não pertencemos aqui, esta caminhada ela tem muitos perigos. O Salmo 125 também nos ensina sobre como nós cristãos podemos ter esta segurança, crente no Senhor, como nós podemos desfrutar nesta segurança, a confiança em Deus, um Deus que nos guarda em meio aos perigos, é Ele que nos confere esta segurança em todos os aspectos. Por mais que eu e você, quando fomos roubados, quando passamos por problemas, nós buscamos meios para nos sentir seguros, mas só existe alguém que pode trazer segurança às nossas almas. Nós podemos trazer segurança no aspecto físico, no aspecto do nosso corpo, no aspecto das coisas que nós vemos, mas da nossa alma só existe um que nos traz segurança plena, e está em Deus por meio de Cristo Jesus. Por isso, neste salmo, compreendemos também como nós devemos comportar quando nós estamos passando por aflições e adversidades em nossa jornada para a pátria celestial. E ele é muito forte em dizer, olha, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não pode ser abalado, mas permanecem para sempre. Ou seja, ele sabe da realidade, dos perigos da vida, mas tendo em vista que a sua confiança está fundamentada e está firmada no Senhor. Todos aqueles que se relacionam com Deus devem fazê-lo com confiança, e Ele trará consolação, e Ele trará força, refúgio, e Ele dará crédito para aqueles que assim abandonam a autoconfiança e confiam tão somente no Senhor. O Salmo 125 só faz sentido para mim e para você, que deixamos de confiar em nós mesmos e confiemos mais e mais no Senhor. O Senhor está a cada dia, por meio do processo de santificação, nos livrando de nós mesmos e nos fazendo mais parecidos com Cristo por meio da sua palavra. Se nós confiarmos em qualquer outra coisa e darmos mais créditos à nossa vida em qualquer outra coisa, será vaidade. E quando nós confiamos em coisas que são passageiras, certamente nós vamos nos frustrar e vamos sentir o amargo que é o desapontamento, porque confiamos em lugares errados. Os que confiam no Senhor estão firmes e inabaláveis, como o monte Sião, onde Davi habitava,
e assim eles permanecerão por conta deste pacto, por conta desta aliança. Quando, meus irmãos, nós começamos a confiar muito mais em nós, começamos a confiar muito mais em outras pessoas e deixamos o Senhor de lado e deixamos de confiar no Senhor, certamente nós vacilaremos. Nós vemos no texto, até mesmo ele vai dizer no verso 5: mas os que se desviam para caminhos tortuosos, esses serão tratados, conforme nós vamos ver mais à frente, como ímpios, porque eles confiaram em coisas erradas. Quão maravilhoso é saber que podemos confiar no Senhor, que podemos confiar no Deus que criou os céus e a terra. Ele é a confiança do seu povo. Deus está em volta do seu povo, desde agora, desde o passado, presente, estará no futuro para todo sempre. E nós temos uma certeza daqueles que estão em Deus por meio de Cristo Jesus, continuarão firmes e inabaláveis até o fim. E nós vamos ver no contexto que inabaláveis não quer dizer que nós não vamos passar por aflições, mas a nossa alma estará segura em Cristo Jesus até o último dia que nós peregrinarmos nesta jornada celestial. Qual é o contexto então do Salmo 125? Este salmo que nós acabamos de ler, irmãos, nós não sabemos muito bem quem é o autor, mas ele fala de como o povo de Deus deve se comportar em meio às adversidades em sua jornada para a pátria celestial. Não sabemos quem compôs, mas não é difícil imaginar a situação que este salmo foi escrito e cantado pelos peregrinos ao subirem para Jerusalém para cultuar ao Senhor, como eles iam uma vez ao ano. Existem pelo menos 3 possibilidades, não identificando o autor, mas que este salmo foi escrito. A primeira possibilidade é que quando a nação de Israel estava em sua terra e já estava dominada por uma potência estrangeira, seja filisteus, amonitas, moabitas, isto aconteceu várias vezes. Ao olharmos principalmente os textos de Reis e de Crônicas, veremos que isto acontecia várias vezes quando o povo de Deus era assim dominado por um povo estrangeiro na terra prometida e ficava ali debaixo de opressão e ficava ali sendo julgado pelos ímpios. E assim pode ter que esse salmo tenha sido escrito neste momento. Em uma outra ocasião também que este salmo pode ter sido escrito é quando havia um rei do povo que se tornava ímpio e ele oprimia o povo debaixo de uma situação bem de adversidades e castigava o povo. Isso também nós vemos em Crônicas e em Reis, conforme nós vemos o rei Acaz e o rei Acabe, que eram extremamente ímpios e que oprimiam o povo de Deus, e aqueles que temiam ao Senhor sofriam debaixo daquele governo opressor. E a terceira e última momento que pode ter sido escrito este salmo também pode ter sido em situações que quando Israel estava dominando sobre a terra, mas havia alguns espaços que pertenciam a inimigos, sejam amorreus, cananeus, filisteus, e que estavam ao redor e havia ali perigo, e em meio àquela adversidade eles estavam assim enfrentando certas ocasiões de problemas e aflições. Qualquer que tenha sido o momento que este salmo tenha sido escrito, o que se encaixa melhor para nós é quando Israel estava sendo dominado por uma potência estrangeira. O povo estava na terra, mas estava debaixo de opressão, debaixo de um rei ímpio, debaixo de uma nação estrangeira, sendo assim fortemente oprimido e sofrendo muitas e muitas as adversidades. Este salmo, portanto, meus irmãos, é escrito num contexto onde o povo está sendo oprimido por aflições, o povo de Deus está sendo ameaçado por adversidades. Esses que temem a Deus estão sendo provados constantemente e diariamente. O Salmo mostra de que maneira nós devemos lidar com as adversidades, com as aflições desta vida. E nós queremos listar 3 pontos esta noite para os irmãos ao olharmos para este Salmo. Então, qual deve ser a minha e a sua reação? Mesmo em meio às aflições, mesmo em meio às angústias que nós estamos vivendo, seja da pandemia, seja as preocupações, ao olharmos para o Salmo 125, o que nós extraímos para as nossas vidas, para aprendizado esta noite? Em primeiro lugar, nós devemos lembrar
das promessas de Deus. Está aí no verso 1, 2 e 3. Nós devemos lembrar das promessas de Deus, seja sendo julgado por um rei ímpio, por governantes ímpios, que nós muitas vezes já passamos e enfrentamos momentos, muitas vezes como nação, estado, ou seja, o mundo, seja por nações estrangeiras que oprimem, seja qual for a situação das adversidades, individualmente, coletivamente, o povo de Deus é chamado constantemente a trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Lamentações capítulo 3, o verso 21, o povo estava sofrendo e eles lembram aquilo que nos traz esperança, e o que nos traz esperança está aí no verso 1, 2 e 3, e ele começa então: os que confiam no Senhor. Este salmo é descrito para aqueles que confiam em Deus, para o judeu que de fato era um convertido, para que de fato era um servo do Senhor. E é sempre bom lembrar o que significa confiar em Deus, porque o salmo está dizendo na sua introdução: os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor. O que é confiar no Senhor? Para você que está aqui, para você que possa estar nos acompanhando, o que é confiarmos no Senhor? Esta semana, e ainda conversava até mesmo com o pastor Luiz, e conversava com alguns irmãos da igreja. Meus irmãos, o que tem de pessoas que estão precisando de uma palavra, estão buscando um conforto para a sua alma, para o seu coração. As pessoas estão mais propensas a voltar-se para Deus, mas este é um momento que requer muita sabedoria, discernimento, porque muitos só se voltam para o Senhor quando bate em nossas portas, ou achega até os ímpios as aflições. Isso pode ser sim louvável, mas a pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos e para essas pessoas: vocês confiam de fato no Senhor? E a pergunta que eu faço para nós, membros desta igreja, e a mim como pastor desta igreja, os demais líderes: nós confiamos realmente no Senhor? O que é confiarmos no Senhor? O mundo aí fora tem a confiança no Senhor como um amuleto, como algo que dá sorte. Não, você confia em Deus. Olha, irmãos, aqui não escandalize, a gente tem aqui perto da igreja um monte de bar aqui. A gente tem um monte de pessoas que estão caídas na bebedeira aí. Você pode perguntar para 10 bêbados ali que estão caídos na sarjeta: você confia em Deus? O que eles vão falar para nós? Eles vão até meio que: eu confio. Mas qual é a noção de confiança que eles têm em Deus? Esta é a pergunta que o Salmo ecoa para nossas vidas esta noite. A confiança em Deus não era somente uma atitude de um pensamento positivo: não, vai dar tudo certo, então eu estou pensando na positividade. Ou é como nós vemos dentro da teologia da prosperidade, ou dentro da teologia coaching em nossos dias: ter fé na fé, confiança na confiança, umas coisas muito estranhas, e isto não levam a nada, porque as pessoas estão confiando de uma forma errada. Ou saber que existe, mas não confiam em uma plena totalidade. Mas o contexto aqui do Salmo, e assim como toda a Bíblia aponta, confiar no Senhor significa estar firmado na palavra dEle. E você recebe a palavra de Deus e coloca a sua vida na palavra e guia, a sua vida então é guiada pela palavra de Deus, as suas ações são guiadas pela palavra de Deus, as suas escolhas são guiadas pela palavra de Deus. Como base na palavra do Senhor, você vai viver a sua vida, o seu casamento, a sua profissão. É assim, você vai olhar pelas lentes da palavra de Deus e vai viver uma vida que glorifica ao nome do Senhor. É possível, meus irmãos, que exista membros em nossas igrejas, ou até mesmo em nossa igreja, que diz confiar no Senhor, mas confia no Senhor de uma maneira errada. Porque confiar no Senhor é se atentar para o que Ele diz em sua palavra, e crer na sua palavra e viver conforme diz a sua palavra. Ter fé na sua palavra, voltar-se para a sua palavra.
Porque, meus irmãos, no contexto aqui deste salmo, possivelmente o Pentateuco, o livro de Jó e alguns outros salmos já deveriam ter sido escritos, e esta confiança no Senhor então é se atentar para a palavra do Senhor. O que é confiar no Senhor? É se voltar para o que Ele diz em sua palavra, examinar e viver e praticar. Nós vimos hoje pela manhã, o Senhor ama, Jesus dizendo que Ele ama aqueles que guardam os seus mandamentos. Esses serão reconhecidos como seus discípulos, que confiam no Senhor, aqueles que guardam as suas palavras, aqueles que vivem conforme a sua palavra, e assim é a vida do crente deve ser pautada. Porque se nós, irmãos, é muito fácil neste tempo de pandemia, quantos ímpios, o ímpio ele vai dizer que confia no Senhor, mas ele confia no Senhor para se livrar fisicamente, mas a confiança do Senhor para os cristãos é além do livramento físico, é o livramento das nossas almas, é o livramento espiritual, é o fortalecimento espiritual, e isso só é possível com a palavra do Senhor, com este pão que alimenta as nossas almas, com esta palavra que é, como diz o Salmo 19, como o favo de mel, ela é mais doce do que o mel, esta é a palavra. O Salmo 119, eu guardei a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti, isto é demonstração de confiança, e nós devemos meditar na palavra do Senhor dia após dia. Mas nós podemos agora então destacar as três promessas que estão aí no verso 1 e também no verso 2 e no verso 3. Nós temos primeiro a promessa de firmeza. Então os que confiam são aqueles que se atentam à palavra, buscam a palavra e vivem a palavra. E eles são como quem? São como o monte Sião, estão firmes, que não podem ser abalados, mas permanecem para sempre. Nós temos aqui a promessa que os crentes eles vão permanecer firmados em Deus por meio de Jesus Cristo, através da ação do Espírito, por meio da palavra do Senhor. O Monte Sião é um monte sobre a qual a cidade de Jerusalém está, a cidade de Jerusalém. Ele não é um monte muito grande, mas é uma montanha que está ali para mostrar que aquela cidade traz uma ideia de fortaleza, uma ideia de firmeza, uma ideia que o monte está firmado em uma cadeia de montanhas, e então este monte traz esta ideia de firmeza, conforme nós vimos, todo o Antigo Testamento também aponta esta ideia. Então os que confiam no Senhor, eles estão firmes e eles não serão abalados. É como se você imaginasse um terremoto e o monte vai mover para aquele lugar. Aquele monte nós não conseguimos, igual aqui você vai para Aquidauana, vai ali para Piraputanga, você vê aqueles montes, algo forte, firme naquele lugar, algo que se você for ali e jogar uma pedrinha ou tentar empurrar, você não vai abalar aquele monte. Aqueles que confiam no Senhor estão firmados e não serão abalados. E não serão abalados. Para que você e eu possamos viver uma vida como o Monte Sião, permanecendo firmes e não sendo abalados, nossa mente precisa estar cativa à palavra de Deus. Mas esta ideia de firmeza e esta ideia de que nós não seremos abalados não nos isenta das adversidades, não nos isenta dos problemas, não nos isenta das aflições desta vida. Constantemente nós perguntamos uns para os outros: e aí, meu irmão, firme? E aí chega a dar uma chacoalhada no outro assim, né? Aí, não, você não está muito firme. Nós temos muitas vezes essas formas de cumprimentar ou de perguntar se os irmãos estão bem. Mas a realidade é que nós sim vamos passar por aflições, mas nós estaremos seguros, nós estaremos firmados naquele que nos amou e aquele que nos diz que nenhuma das suas ovelhas se perderá, essas permanecerão firmes até o fim, porque é Ele que nos guarda, Ele que nos sustenta. Eles não serão abalados pelo fato de que algo que não abala é algo que está em constantemente, não será pego de surpresa, ou no sentido de que vai abalar as suas estruturas, mas nós sabemos, o Deus a quem nós servimos é o Deus que cuida de nós.
Como muitas vezes nós vemos o ímpio se abalando por poucas coisas, ou como nós já ouvimos, quem aqui já não disse essa expressão, né? Fulano fez uma tempestade no que, irmãos? E assim é a vida daqueles que não estão em Cristo, daqueles que não estão confiados em Deus. Mas nós permaneceremos firmes, por mais que virão os ventos, as aflições, nós continuaremos firmados. E esta promessa nós temos porque Deus assim nos guarda, nos refugia, nos sustenta, e Ele é um Deus bom, um Deus gracioso para aqueles a qual Ele assim o chamou, o escolheu e estão firmados nele. E a próxima promessa também que nós temos aí no verso 2, então ele compara firmeza e estão ali, não serão abalados. Agora no verso 2 ele traz esta promessa de proteção, e como os montes, então Jerusalém está sobre o monte, mas em volta do monte ali que está construída Jerusalém, existem outros montes em volta. E aqui agora é tirado outro exemplo que traz esta comparação da geografia de Jerusalém, que mostra que o Monte Sião estava no meio da cidade e havia uma cadeia de montanhas em volta, e isto aponta para nós no sentido de proteção. O Senhor é aquele que está sempre perto de nós, nos cuidando, nos guardando e nos sustentando. O Senhor é aquele que como que está nos cercando constantemente. Quer ver um exemplo claro para nós entendermos? Os pais e mães que estão aqui, se descuidar um minuto do seu filho, né? Cadê? Aí já o coração acelera, não é verdade? E aí muitas vezes, assim como eu ainda serei pai, eu sei que muitas vezes o pai ou a mãe pode cometer uma falha, um erro, e o filho vai, escorrega, cai. Mas aqui está falando nesse sentido que Deus, Ele nunca irá falhar conosco, Ele está constantemente. Nós já vimos nos outros salmos, Ele é o vigia que não dorme, Ele é o guarda de Israel, Ele é o Deus poderoso que está nos cercar e nos guardar. E eu volto a dizer, irmãos, não é porque Deus está nos protegendo que Ele vai impedir o que estaremos isentos das aflições. Nós vamos passar pelas aflições, mas a grande notícia é que nós temos alguém que nos consola em meio às lágrimas. Quando nós não sabemos orar, Romanos vai dizer, o Espírito clama, Abba, Pai. Sabe, os momentos onde nós achamos que acabou, mas nós temos o Senhor perto de nós. Perto está o Senhor daqueles que o invocam, daqueles que o buscam. E esta proteção é a proteção que Deus, como um Pai amoroso, está a nos guardar, a nos guiar. Ao meditar nesse texto, eu não sei porquê, mas eu lembrava constantemente quando eu vejo algumas crianças tentando aprender a andar de bicicleta, né? E aí os pais ficam, vai ali, e constantemente cercando. E é nesse contexto, é só um exemplo que eu estou trazendo para os irmãos. Deus está a nos cercar, a nos guardar. Ele conhece os nossos passos, Ele sabe as intenções do nosso coração. E como os montes em volta de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo. E aí agora ele termina o verso 2. Vai ser só uma vez? Porque o pai e a mãe vai cuidar do filho até ele crescer, não é verdade? Cresceu, já sabe andar sozinho. O que a gente espera? Que o filho possa se sustentar, crescer. Mas o Senhor diz para mim e para você esta noite, desde agora, a partir do momento que nós nascemos espiritualmente, fomos regenerados por Deus, servimos a Cristo, desde agora e para todo sempre, o Senhor está em volta do seu povo, cuidando do seu povo, protegendo o seu povo, sustentando o seu povo, e isto também nos traz conforto, e nós devemos também assim lembrar desta promessa. E agora no verso 3 nós temos então a primeira promessa no verso 1, firmeza.
daqueles que estão firmes, não se abalam. A segunda promessa aí no verso 2, a proteção, o Senhor está em volta do seu povo, guardando, sustentando. E agora no verso 3 nós vemos o livramento, o cetro da impiedade. Esta palavra voltada mais ao original traz a ideia do poder, o poder do ímpio, dos governadores não prevalecerão sobre a terra dos justos. E conforme ele diz no verso 3, para que estes não estendam as mãos para cometer injustiça. O que nós podemos aprender aqui? O povo de Deus não deve esperar imunidade das tentações e das provações, pelo fato de o Senhor voltar, estar à volta deles e os livrar. Mas aqui, esse traz um ensinamento para nossas vidas, é que o povo de Deus, ele será livrado. O Senhor diz para nós, e eu queria convidar por meio de apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, o capítulo 10, o versículo 13, eu queria ler com os irmãos. Porque quando nós estamos passando pelas aflições da vida, quando muitas vezes nós achamos que ela não vai ter mais fim, infelizmente eu e você, muitas vezes somos tentados a querer virar as costas para o Senhor, abandonar o Senhor. Mas em 1 Coríntios capítulo 10, o verso de número 13, Paulo traz este versículo como um consolo para o meu e para o seu coração. Diz assim, 1 Coríntios 10, 13: Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis antes com a tentação também dará o escape para que possais suportar. O que Paulo está dizendo assim, olha, vai vir as provações, mas o Senhor sabe que aquilo que vir sobre nós, Ele vai nos dar o escape, vai nos dar um livramento, e Ele sabe aquilo que nós conseguimos suportar. E no verso 3 ele está dizendo assim, olha, os ímpios, esses que estão oprimindo vocês, esses que estão julgando, esses que estão trazendo provações, adversidades, olha, o Senhor, Ele no momento certo trará o livramento a vocês. Os justos têm um destino que ninguém pode tirar deles, pois Deus os nomeou como seus herdeiros, por conta desta graça maravilhosa por meio de Cristo Jesus. E o Senhor sabe o destino dos ímpios, mas o que o texto do verso 3 está nos ensinando é que o Senhor irá nos livrar, é que o Senhor, por mais que possa demorar para mim, para você, o Senhor trará o livramento no seu tempo. E assim que por muitas vezes nós ficamos angustiados, ele diz, e ele termina, por que o Senhor trará o livramento? E ele, para que eu e você não possamos cometer iniquidades, ou ceder às iniquidades, ou às injustiças. Nós sabemos, meus irmãos, que quando as provações, elas parecem que não têm fim, e elas permanecem, Deus vai nos livrar de umas e vai nos levar a outras, mas geralmente somos tentados a querer ser como os ímpios, achar que a vida dos ímpios é melhor, mas isto é um grande erro em nossas vidas, porque se o Senhor não nos trazer o livramento aqui, certamente Ele nos livrará do juízo, da condenação eterna, aqueles que estão firmados em Cristo Jesus. Por isso, o que este verso 3 está dizendo para mim e para você, permaneça firme, aguente um pouco mais, e saiba que o livramento vem do Senhor. O Senhor é quem livra o seu povo, o Senhor é quem livra o seu povo, o Senhor é quem livra o seu povo. Muitas vezes você pode já estar impaciente, assim como eu e todos nós muitas vezes, esse vírus não vai embora logo, esta pandemia não passa logo, nós estamos sofrendo as opressões, as atribulações, as adversidades. Uma verdade que nós temos, irmãos, é que o Senhor trará livramento ao seu povo, e se não trazer nesta vida, livramento neste contexto físico, nós temos certeza que por meio de Jesus, o Senhor livrará as nossas almas da condenação eterna, e por isso nós devemos lembrar desta esperança, e renovar as nossas forças, e viver para a glória de Deus.
Agora, em segundo lugar, para nós caminharmos no verso 4, se no verso 1 e 2 e 3, aprendemos que nós devemos lembrar das promessas. Que promessas? O Senhor, no Senhor nós estamos firmes. Que promessa? O Senhor, Ele está como aquele que nos protege. Que promessa? O Senhor é aquele que nos traz livramento. Agora no versículo de número 4, nós devemos orar a este Deus, o Deus das promessas, que está aí no verso de número 4. O Senhor faz o bem aos bons e aos íntegros de coração. Ele está se voltando para o Senhor agora, e ele está clamando: faz o bem a quem? Aos bons e aos de coração íntegro. Fazer o bem aqui não é livrá-los. Fazer o bem não é livrá-los no sentido de livramentos físicos, mas é mantê-los firmes. O bem aqui é o bem espiritual, e continuar servindo a Deus mesmo quando tudo parece que está nebuloso, parece que as coisas estão dando errado, parece que essas coisas não mudam. Esta deve ser a nossa atitude. Devemos orar ao Deus das promessas para que Ele faça o bem espiritual. E aqui ele está clamando, o salmista: olha, que o Senhor guarde este povo, para que eles permaneçam no Senhor, para que eles não se desviem, para que eles não se esmoreçam, mas que eles sejam fortalecidos. Constantemente nós oramos pelo bem físico, pelo bem material, mas aqui ecoa para nós esta noite que nós devemos orar pelo bem espiritual, em favor das nossas almas, para que o Senhor possa nos fortalecer em meio às aflições. Fazer o bem aqui não significa tornar a vida mais fácil, mas significa clamar ao Senhor para que o Senhor possa firmar este povo, e este povo possa permanecer em fé. O Senhor possa proteger este povo de se afastar, possa proteger este povo para que não se abandone, possa proteger este povo das tentações, possa proteger este povo de toda a queda. Quem aqui que não lembra de Romanos capítulo 8, verso 28? E sabemos que todas as coisas contribuem para o quê? Para o bem daqueles que o quê? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Acontecem as coisas boas fisicamente ou materialmente em nossas vidas, aí nós lembramos este versículo. Mas, meus irmãos, todos nós que se estamos aqui cultuando ao Senhor, estamos sendo fortalecidos pela palavra do Senhor, devemos lembrar também de Romanos 8, 28, porque não é sobre coisas físicas e materiais, mas é também e principalmente também no aspecto espiritual. O Senhor tem mantido a chama acesa em nossos corações. O Senhor tem nos fortalecido. Por mais que por muitas vezes eu sei que aqui eu sou humano igual os irmãos, não é porque o pastor é super-homem, não. Às vezes nós choramos, trememos, ficamos com medo, ficamos preocupados, ficamos muitas vezes temerosos diante das situações, mas sabemos que todas essas diversidades contribuem para o bem espiritual, de permanecermos firmes, cumprindo o bom propósito, glorificando ao Senhor em meio às adversidades. O bem aqui é o bem espiritual, e se você está firme com Deus, se você está caminhando nas promessas do Senhor por meio da sua palavra, você deve continuar servindo ao Senhor com alegria, com temor e sendo fortalecido, e você deve agradecer e você deve orar. Aqui um conselho para nós os casados: maridos, orem para o bem espiritual de suas esposas, para que elas não esmoreçam. As esposas possam orar para os maridos, orar para eles, para que eles também não se esmoreçam espiritualmente e permaneçam firmes. Assim também para os solteiros, mais novos, mais velhos, sejam viúvas, sejam qual estado for, no sentido como servos de Deus, homens e mulheres, nós devemos clamar, orar uns pelos outros, para que permanecemos firmes em meio às aflições desta vida, porque o mundo, irmãos, está desesperado. O mundo está buscando uma palavra, o mundo está buscando um consolo para o seu coração, e nós temos o consolo, chama-se Jesus Cristo, o Rei dos Reis, aquele que virá nos buscar, chama-se o Santo Evangelho, que nós devemos apontar
e assim pregar. Por isso, meus irmãos, peça ao Senhor, ore a Deus, para que Ele possa manter firme, assim, todos nós juntos, para que não venhamos desanimar e permanecer firmados na graça, na bondade do Senhor. E agora, por último, nós temos no verso de número 5, devemos ficar atentos em meio às tentações e aos riscos para não desviarmos por conta das adversidades e das provações. Eu tenho certeza que alguém aqui que tem parentes que são cristãos, eles entram no contexto da universidade, e se eles não estiverem firmados na palavra, não estiverem firmados em Cristo, eles vão se perder. Eles vão se deixar influenciar pelos ímpios. E agora aqui no verso de número 5 ele diz, mas os que se desviam, ou seja, meus irmãos, por muitas vezes nós, assim como ele traz também ali no verso de número 3, mas aqui no verso 5 ele diz que esses que estiveram entre nós, mas não eram dos nossos, ou que se deixaram influenciar pelos ímpios, ou se deixaram se vender pelas coisas baratas deste mundo, pelas coisas passageiras. Ele traz aqui o texto dizendo que o Senhor os castigará juntamente com os malfeitores, serão tratados como ímpios. Nós devemos ficar atentos, irmãos, como está as nossas emoções, o nosso coração constantemente. Quem são esses os que se desviam? São os que cedem às investidas dos ímpios. Eles são o oposto do monte Sião, se desviam para caminhos tortuosos. Deus vai tratá-los como malfeitores. E por isso aqui há uma preocupação constante. Nós devemos estar constantemente vigilantes em nossas vidas, vigilantes com o nosso modo de pensar, de agir. Porque, meus irmãos, outrora você já deve ter deparado com alguém, mas esse Deus não é amor, porque as aflições nunca passaram. Esse Deus, e as pessoas estão olhando a vida somente neste aspecto, achando que a vida cristã se resume aqui. E estas coisas, irmãos, elas são prenúncios, elas apontam para algo muito maior que está por vir na eternidade. Mas se eu e você como cristãos mantemos os nossos olhos nessas coisas que são passageiras, certamente seremos tentados a desviar, a andar por caminhos tortuosos e assim desviar-se. Eu não sei porquê, mas vou citar novamente a citação que eu fiz hoje pela manhã, ao meditarmos em 1 Pedro. Ninguém, irmãos, começou andando, alguém que se diz cristão, começou do nada andando já num caminho tortuoso. É sempre, vai indo, um pouquinho, e vai deixando-se influenciar. E assim como o Russell Shedd vai dizer, nenhum líder, seja pastor, ele estava dizendo principalmente aos pastores, cai de repente, mas isto acontece por pequenos deslizes, ou se deixa desviar, ou deixa de olhar, ou deixa de confiar, ou deixa de estar aos pés da cruz, e certamente a queda maior virá logo mais. Assim, meus irmãos, devemos andar atentos, vigilantes como peregrinos. Eu fico a imaginar aquele monte de irmãos, os judeus ali, os peregrinos caminhando, mas sabe aquela caminhada, todos aqui já fizeram trilha ou algum, sabe, a gente fica cuidando um do outro, né? Ou cuidado aí, que aí está muito liso, tem que segurar aqui. Aí, da mesma forma, irmãos, nós devemos, assim como nós fazemos uma trilha e andamos muito atentos ali, assim também é a caminhada cristã, assim também é a caminhada dos peregrinos. Eles não podem ficar vacilantes, eles não podem viver um minuto sequer sem vigiar, eles devem permanecer constantemente vigilantes. Assim então encerra este salmo, o salmo de número 125. Os que confiam no Senhor estão firmes, são protegidos, têm o livramento,
eles clamam para o bem espiritual e eles estão atentos para que assim não possam se desviar ou se deixar levar pela influência dos ímpios, mas permanecem firmados no Senhor. Devemos então, conforme Lamentações 3:21, trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Quero então encerrar com a conclusão e com a aplicação para nós. O que nós podemos concluir? Como nós confiamos no Senhor? Como eu posso confiar mais no Senhor? Lendo a palavra, conhecendo ao Senhor e conhecendo mais e mais ao Senhor. Quando, irmãos, nós começamos a conhecer os atributos de Deus, quem é Deus, quais são as promessas para os seus filhos, assim essa alma começa a se aquietar, sabe, uma alma inquieta, uma alma atribulada. Assim era eu e você muitas vezes no início da caminhada cristã, mas quanto mais nós conhecemos ao Senhor e voltamos para a sua palavra, nós assim estamos cada vez mais confiantes e deleitados, pois, no Senhor. O salmista usa esta palavra, deleita-te, pois, no Senhor, deleita-te no Senhor, como você está guardado pelo Senhor. Mas aqueles que vivem uma vida de qualquer forma, não dão atenção à palavra do Senhor, vivem muitas vezes não administrando bem o seu tempo, conforme nós temos aprendido, não vive de uma forma que glorifica o Senhor, mas anda de qualquer maneira. Estes irmãos certamente vão estar desesperados e atribulados e inquietos quando as adversidades e quando as aflições chegar. Eles ficarão abalados, mas aqueles que conhecem o Senhor, que caminham na palavra do Senhor, eles permanecem firmes para sempre. Vai vir a areia, deixa vir a areia, vai vir um gafanhoto, vai vir o outro vírus ano que vem, vai isso, vai aquilo outro. Eu sei em quem eu confio, eu sei em quem tenho crido. Ele é poderoso, Ele vai guardar a minha alma até o último dia, e eu estarei com Ele para todo sempre. Assim descansamos nesta verdade, lembrando das promessas que o Senhor nos traz, mantendo firmes, nos protegendo e nos livrando. Isto tudo é possível por meio de Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo. Encerro também fazendo a aplicação, irmãos. Prossigamos a orar, para que não nos deixemos influenciar pelos ímpios, pelas coisas deste mundo, mas permanecemos firmados assim no Deus Todo-Poderoso, que nos guarda e nos sustenta, confiando em nosso Deus e no seu eterno amor. Pode ser as notícias mais difíceis que nós tenhamos que ouvir ou receber, pode ser os diagnósticos, pode ser as mais variadas formas como este mundo possa caminhar, seja para um lado ou para o outro. O povo de Deus estará firmado, não será abalado, e ele permanecerá para todo sempre com o Senhor, e entraremos e desfrutaremos deste lugar que o Senhor preparou para o seu povo antes mesmo da fundação do mundo. Descansemos, pois, nesta verdade. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, estão firmes. Os ventos vêm, os ventos podem vir os ventos, podem vir mais outras aflições que o mundo está enfrentando e possa aparecer. Eles permanecerão firmes no Senhor, e estas coisas não nos abalarão, pois a nossa alma está segura no Senhor. Feliz é a alma que está segura no Senhor. Feliz é a alma que está firmada no Deus Criador dos céus e da terra. Assim possamos descansar nesta verdade. A segurança do povo de Deus não está nos seus méritos, não está em nossa força, mas está naquele que nos chamou, nos escolheu, aquele que nos salvou, aquele que por meio da sua palavra nos ensina todos os dias que nós devemos confiar nele, mais e mais e mais. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, nós bendizemos o teu santo nome, que nós possamos lembrar daquilo que traz esperança. Quantos de nós muitas vezes vacilamos, tropeçamos no sentido de, às vezes, ó Pai,
dar atenção às coisas que não são do Senhor. Mas aqueles que estão no Senhor, eles estão firmados, estão guardados e permanecerão assim, ó Pai, para todos sempre. Ajuda, Senhor, o teu povo nesses dias difíceis que todos nós estamos passando, seja aflições, preocupações, temores, inquietações, angústias, ou até mesmo, ó Pai, enfrentando decepções, desapontamentos. Nós sabemos em quem nós podemos confiar. Ele é o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Confiamos em Ti, Senhor, por meio de Cristo Jesus. Que segurança essa nós temos? Assim como o monte Sião, em volta de outros montes, o Senhor está em volta do seu povo. Por mais que o inimigo das nossas almas esteja ao derredor, conforme vai dizer lá em 1 Pedro, capítulo 5, mas o Senhor está ao nosso redor, o Senhor está por perto, o Senhor está aqui conosco, nos guardando, nos sustentando. Guarda os maridos, as esposas, os filhos, filhas, os irmãos e irmãs do teu povo. Guarda as famílias, guarda a tua igreja, Senhor. E que possamos fazer deste salmo uma oração, confiando cada vez mais no Senhor. Confiando verdadeiramente, não confiando, ó Pai, conforme o mundo acha que confia, mas confiando no Senhor, crendo na Tua palavra. Nós oramos, Pai, por mais que as aflições venham, as atribulações, as adversidades, permaneceremos firmes. E assim, ó Pai, continuaremos até o dia que estarmos com o Senhor para todo sempre. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero convidar os irmãos do louvor, nós vamos cantar mais 2 canções novamente. Podemos cantar Os que Confiam e também cantar Aquele que nos faz feliz, Tu me faz feliz, amém? Agradecemos aos que nos visitam, quem está nos visitando aqui hoje pela primeira vez assim, que está vindo aqui num culto. Temos aqui os casal, das 3 pessoas, o que nós vamos dizer a esses que nos visitam? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que a graça do Senhor, o amor de Deus e a consolação do Santo Espírito esteja desde agora para todo sempre com o povo de Deus. Nós clamamos ao Senhor pela vida dos irmãos, que o Senhor possa abençoar a semana, o mês que se inicia, guardar a vida dos irmãos. Qualquer coisa, estamos à disposição para servi-los em que precisar. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Em seguida, a irmã Adriana faz uma oração, assim encerramos este momento de adoração. Meus irmãos, eu só queria também, antes de cantarmos, dar um pequeno aviso. Esta semana em específico, a partir de amanhã até na próxima sexta-feira, eu estarei ausente um pouco da cidade, por virtudes de problemas de saúde que o meu avô está enfrentando no Mato Grosso. Estarei indo com a minha esposa e meu irmão visitá-lo. Sei que o momento não é propício para isso, mas tomando todos os cuidados e com a sabedoria do alto céus, nós estaremos indo visitar. Peço que os irmãos estejam orando também pela minha família e também por esta pequena viagem. Amém? Vamos nos colocar de pé.